Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site do Antagonista de segunda a sexta, sem paywall. Já aproveita, curte esse vídeo, comenta, compartilha para aumentar cada vez mais a família Narrativas Antagonista. Fato do dia: governo Lula arquiva processo contra Silvio Almeida. Ué, o que é que aconteceu? Como assim arquivou? E todo aquele fuá, calma, que a gente vai contar tudinho aqui para vocês, daquele jeito que só o Narrativas Antagonista faz, melhorando o nível do debate. Eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Bora lá! Fato do dia: governo Lula arquiva processo contra Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos. Todo mundo sabe o problema que deu com a história da ministra Aniele Franco, a história do Me Too Brasil, que saiu cancelando o ministro, e aí um monte de gente feliz porque o maior cancelador da história do Brasil estava sendo cancelado. Mas enfim, a Comissão de Ética da Presidência da República arquivou uma denúncia feita contra o ministro Silvio Almeida. E aí a gente, obviamente, já tem os deputados de oposição comentando, o deputado delegado Palumbo. Alguém aí tinha dúvida que o governo Lula iria arquivar a denúncia contra o Silvio Almeida? Os iguais se atraem e se protegem. Deputada Rosângela Moro: a Comissão de Ética da Presidência da República, sob a gestão de Lula, cometeu um desrespeito com todas as mulheres brasileiras ao arquivar as denúncias de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida. Enquanto isso, a Caixa Econômica Federal demitiu por justa causa Antônio Carlos Ferreira de Souza, ex-vice-presidente do banco na gestão Bolsonaro. 2 pesos e 2 medidas que mostram que o governo da esquerda não está preocupado com as mulheres, mas sim com a proteção de assediadores que são aliados às suas bandeiras vermelhas. Mas agora vem aqui comigo para a gente entender o que é que foi efetivamente arquivado. É curiosíssimo. Estou trazendo aqui a reportagem do Antagonista. Vamos ler juntinhos. Vem cá comigo. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu arquivar um dos pedidos de investigação envolvendo o ministro Silvio Almeida. Tem mais de um. O processo, cuja natureza é mantida em sigilo, processo sigiloso, não guarda qualquer vínculo com as recentes acusações de assédio sexual que culminaram na demissão de Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. Olha que coisa. Não tem a ver com a acusação. Está sendo tratado assim nas redes. Como se o único processo que estava contra o Silvio Almeida de assédio tivesse sido simplesmente anulado pela Presidência da República. Não é isso que aconteceu. É um processo que foi arquivado e que a gente não sabe do que é. Não, mas é outro de assédio, é de... Gente, a transparência, né? A gente não sabe do que é, ninguém sabe de que é esse processo. Esta é a verdade. O Silvio Almeida perdeu o cargo em setembro, depois que a ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual, uma delas contra a ministra Aniele Franco. Na época, em setembro, o ministro Silvio Almeida se defendeu dessa maneira aqui. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão trazendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta.
Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo, vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Quando ele fez essa defesa, já era de conhecimento do governo, há quase um ano, essa história. Bom, gente, essa história já era de conhecimento do governo. E aí, o que aconteceu logo que estoura essa ONG Me Too Brasil fazendo a denúncia contra o ministro? Uma tentativa de fazer o pessoal do ministério assinar um abaixo-assinado, um manifesto em defesa dele. Após denúncias de supostos casos de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, servidores da pasta foram coagidos a assinar um manifesto em defesa do auxiliar palaciano. E aqui, o grupo Povo dos Direitos Humanos tinha uma declaração de apoio para servidores e colaboradores que se sentem ofendidos com as mentiras publicadas no UOL. Coloque seu nome e cargo em apoio ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e em repúdio às mentiras. E aí ficou essa briga. Na época, a ministra Aniele Franco não falou nada. Ela ficou simplesmente em silêncio, mas ela não desdisse. Então aí ficou na cara. E o presidente Lula, que já sabia da história desde outros carnavais e não tinha feito nada, depois que veio essa ONG Me Too com cancelamento, aí ele se mexeu. Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União, e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte
o bom senso aqui é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ter um afastamento, aí vai ter lá os processos, nos diversos organismos que a gente tem, na Justiça, na Comissão de Ética da Presidência, provou a inocência, pode voltar com ele. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. Primeiro, vou conversar com meus 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Silvio quanto com a Aniele e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Esse caso arquivado não foi o caso envolvendo esse assédio sexual de que estão falando tanto. Mas ele é uma parte de uma tentativa de lavagem da honra do ministro, apelando a pautas identitárias. Uma dessas tentativas, que saiu na imprensa inteira, foi da mulher do ministro, Edneia Carvalho. Olha o que ela escreveu, é um desabafo longo, eu vou ler só um trechinho do Insta. Esses últimos 2 meses não têm sido fáceis. Conviver com a injustiça, tirarem sua paz é algo que nem sei explicar. Faz 1 ano e 3 meses que vivo a maternidade e a sensação é que o puerpério não acabou. Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu. Nunca vou esquecer das vezes que eu tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda. Eu lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas apesar de tudo estou bem, sigo cuidando da minha família. A Neso é nossa vida, Neso é o nome da menininha dela. Por ela faremos de tudo para garantir a sua felicidade e a sua segurança. E aqui, olha, um outro discurso que começa a aparecer muito. Esse discurso aqui, olha, Carol D'Artora, deputada federal do PT do Paraná. Dá só uma olhada, nós estamos falando de uma denúncia de assédio sexual, de uma só não, de algumas, e uma envolvendo uma ministra de Estado. Aí olha o que a deputada fala. Uma pessoa negra não pode cometer um erro. O caso Silvio Almeida se torna um símbolo da magnitude do racismo no Brasil. Nossa, gente, que coisa, né? Não pode nem mais enfiar a mão no meio das pernas de uma colega de trabalho durante uma reunião de trabalho que o pessoal já recrimina. O mundo tá muito chato, né? Não pode mais nada, que coisa terrível. E vamos lembrar que quando o cancelamento veio à tona, porque a denúncia jamais veio à tona, foi essa ONG Me Too que trouxe as coisas à tona. A primeira-dama, Dona Janja, postou esta foto aqui. Aqui, ó. Ela beijando a testa da Aniele Franco. Ela já sabia dessa história antes. E vamos ver aqui as providências que ela tomou. Ai, gente, desculpa, errei de vídeo, pus o vídeo errado. Esse vídeo é a Janja e a Glaze dançando com o Silvio Almeida em julho de 2023. Agora sim, nós vamos ver esse pronunciamento importantíssimo da nossa primeira-dama, Dona Janja, sobre o caso Aniele Franco. Essa é uma carta aberta às mulheres de São Paulo.
como você se sentiria se você terminasse com um homem e ele mandasse mensagens ameaçadoras diariamente? Se ele te ligasse com ameaças, te atormentasse te deixando com medo, não te deixasse em paz, mesmo você pedindo. Você confere em um homem que se comporta assim? A sua vida e de outras 6 milhões de mulheres pode estar na mão dele pelos próximos 4 anos. Todas essas acusações estão no BO feito pela esposa de Ricardo Nunes, candidato a prefeito na nossa cidade. Se Ricardo e Regina consertaram o seu casamento, isso é uma questão deles. Mas os atos de violência psicológica descritos no BO podem afetar todas nós. Nós estaremos seguras nas mãos de um homem com esse histórico sendo prefeito de São Paulo? Se um homem não respeita a mulher, com quem ele divide a casa, a vida, a família. Do que ele é capaz com as mulheres que não conhece? Se nossa cidade elege um homem acusado de violência pela sua própria esposa, o que isso diz das mulheres dessa cidade? Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a colher. Chega de violência contra nós. Não vote em quem não respeite as mulheres. Dia 27 de outubro, vamos votar com esperança e com amor. Nesse domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse domingo, não perca essa oportunidade. Vote em Guilherme Boulos. Vote 50. Opa, errei também, né? Era sobre o Nunes. E sobre o caso Aniele, ela falou o quê? Nada. Até agora, nada. Nem uma única palavra. Pois é, e lembrando, quando a Aniele Franco tomou posse, ela tomou ao lado da Janja, ela entrou junto com a Sônia Guajajara, agora estão discutindo essa coisa de Estado laico, se pode símbolo religioso, olha que coisa interessante, um monte de gente falou pra mim, e se viesse com o símbolo de Xangô em vez do símbolo de Jesus? Então já vem, amores, já vem. Recordar é viver, posse de Aniele Franco e Sônia Guajajara foram feitas ao som, vamos dizer, da saudação de Xangô, que é o orixá da justiça. Vocês vão ouvir Caô Cabecile, que eles estão falando. Foi uma cerimônia religiosa em homenagem a um orixá que serviu como posse da ministra nesse lindo estado laico em que vivemos. Mas em se tratando de justiça, como é que ficaram as coisas, né? Tá aí a saudação pro orixá da justiça, mas quando chega na Aniele Franco, ela fez uma nota pública no dia 6 de setembro sobre o caso Silvio Almeida, e essa nota ela não faz acusações, ela diz o seguinte: hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha e irmã, além de ministra de Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e menos desigual. E aí ela fala, não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto. Por isso, ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Peraí, o Lula sabia disso desde o ano passado, não fez nada, fez só no cancelamento. Enfim, a ministra falou, mas só para a imprensa, sobre o caso de assédio. Quando foi que começou isso? Durou alguns meses, assim, mais de ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria, e vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Uma das coisas que foi publicada, que saiu na imprensa, é de que ele teria tocado a senhora por debaixo da mesa durante uma reunião.
Desculpa, gente. E aí, gente, a gente tem uma construção de uma história em torno de racismo. Vou até ler para vocês aqui essa argumentação. E a pergunta segue. E agora? Infelizmente, para além desse apoio restrito, as mulheres não têm uma resposta pronta. A única certeza que tenho é que hoje, independente do desfecho, uma comunidade inteira caminha para trás. É preciso estarmos vigilantes para não nos igualarmos a um sistema que massacra a nossa existência e, diante de uma situação que também é política, tudo isso sem esquecer da exposição a qual uma mulher ativista negra foi colocada diante de uma situação como essas. Mas e agora? Essa é a pergunta que me fiz o dia inteiro, como um homem preto diante dessa situação. Foi a pergunta que vi irmãos e irmãs se fazendo na linha tênue entre defender o que precisa ser defendido e não reforçar o que o sistema já faz com as pessoas pretas. E aqui trago o ex-presidente Bolsonaro fazendo uma pergunta. É o que eu ouvi dizer por aí, que é o taradão da esplanada, não é isso? É o taradão da esplanada. Se fosse um ministro meu, como é que eu estaria agora? Sendo crucificado. Então ele tem que ser apurado. São denúncias que vêm de pessoas que estão no próprio governo, como uma ministra denunciando isso aí. Tem que ser apurado. É inadmissível assédio, como vi pela imprensa, que ele vem fazendo em Brasília. E pra gente arrematar o assunto, por que não? Jojo Todinho. E aí uma certa que até ficou curioso para mim, né? Uma deputada, não tolerarei, né? Falou que eu era traidora, porque ela é traidora. Aí quis usar minha música, Que Tiro Foi Esse, para dizer que eu estava do lado de quem dava tiro em corpos pretos. Por favor, me poupe, né? Deixa aqui, me poupe. E aí eu fiquei curiosa, né? Porque assim, eu não vi ela quando saiu a notícia de assédio do Silvio Almeida. Não só ela, mas várias personalidades, ativistas que lutam pelo direito e o respeito da mulher em sociedade. Eu não vi essa galera. Cadê o povo te defendendo? Você como mulher preta, se posicionando porque é uma pessoa livre, não está sendo defendida por esse povo, não? Ah, porque o movimento feminista é só quando é pra pauta deles. Ah, porque o movimento racial é só quando é pra pauta deles. Então, o respeito e o racismo são seletivos. Sou do bonde. Ó, vamos junto. Agora, não partilho do mesmo pensamento. A história do Silvio de vagabunda Almeida... pra baixo. E aí, o que é que você acha dessa história? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Eu queria ver se essa denúncia fosse no governo do genocida inelegível. Não ia acontecer absolutamente nada. Por quê? O que é a cabeça da extrema-direita fascista brasileira? Eu não te estupro porque você não merece. Quem é que não se lembra disso? O que está na cabeça deles? Toda mulher merece ser estuprada. Não ia ter nem investigação, como nunca teve. Nunca teve. Que ministro do Bolsonaro que caiu por causa de assédio sexual? Vocês acham que não caiu por quê? Porque não teve assédio? É claro que não, porque não investigou. Agora, o governo Lula está comprometido não apenas com as mulheres, não apenas com o empoderamento das mulheres brasileiras, está comprometido também com as pessoas negras, com o antirracismo, que é uma luta que a gente não pode descansar nenhum dia porque ela retroage. É possível, sim, defender vítimas de assédio, mas não repetir o racismo estrutural contra Silvio Almeida. E Lula está mostrando isso. Acuse-os do que tu fazes. Isso está no decálogo de Lenin. E este pessoal que fala que comunismo não existe, repete isso à exaustão. Eles acusam o presidente Bolsonaro de ser, como é que eles falam, misógino, sei lá. Mas quem que é o verdadeiro disso? É o esquerdomacho, que vem todo com seu corpo, suas regras, mas ele quer invadir o corpo da mulher, o taradão do Palácio do Planalto. E tava lá o taradão cancelando todo mundo, dando lição de moral pra todo mundo, até que chega o cancelador do Me Too. As canceladoras do Me Too já cancelaram meia Hollywood. Vieram aqui, foram já pra cima do cancelador mor da República, o Silvio Almeida. Eu achei o quê? Eu achei pouco. Merecia 2 cancelamentos. Esse cara saía cancelando todo mundo de manhã, de tarde, de noite. E agora arquivaram. Eu sabia que ia arquivar. Sabia que ia arquivar. Porque no governo Lula não é o que faz, é quem faz. Faz o L agora, isentão. Faz o L.
E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não vai ter punição nenhuma. Não vai se esclarecer nada. Isso vai ficar no ar. E essa coisa da Comissão de Ética da Presidência anular que vá um processo contra o Silvio Almeida sem dizer nem do que é esse processo é um balão de ensaio. Para ver o quê? Se a sociedade aceita e se a imprensa aceita. E aceita. Porque a sociedade brasileira gosta de dizer que é indignada com assédio, que é um absurdo, mas é mentira. É mentira. A esquerda que a gente vê defendendo as mulheres. Olha lá, Janje, nossa primeira-dama feminista, empoderada, defende mulher e isso e aquilo. Não abriu a boca. Não abriu a boca para falar do caso Aniele. Ah, mas não abre a boca porque é a vítima que tem que escolher se fala, porque vai se revitimizar? Ué, não abriu a boca para falar da mulher do Nunes? Sem autorização? E a mulher do Nunes ainda pedindo para não falar? Não abriu a boca no caso Aniele porque não tem poder nenhum. Ninguém tem poder de influenciar esse governo machista nas políticas para mulheres. Essas políticas, elas estão retroagindo. E agora a gente vê um balão de ensaio que vai ser um balão muito espertinho. Não, a gente não pode punir um assediador porque isso seria racismo estrutural. Ou o assédio houve ou não houve. Se houve, tem de ser punido, não importa quem é que fez. Não importa. Mas essa conversa está sendo insuflada para quê? Para você dar uma espécie de carta branca para todas as minorias. Quem é de uma minoria pode fazer a agressão que for. Isso é uma tendência woke que vem lá de fora. Vocês pesquisem aí. Já teve, por exemplo, influencer cancelada nos Estados Unidos porque ela foi assaltada e deu queixa e o assaltante era negro. E aí ela foi vista como uma pessoa que estava oprimindo. É um raciocínio que já existe numa elite muito privilegiada woke. E ele está sendo plantado aqui nesse caso Silvio Almeida. Muita gente adorando que o principal cancelador do Brasil, quem não se lembra do que ele fez com várias pessoas, incluindo aí o Antônio Risério. Pesquisa Antônio Risério, ele cancelou o cara com uma falsa acusação de racismo vergonhosa. Aliás, eu tive o privilégio de fazer a 4ª capa do último livro do Antônio Risério, Identitarismo, que é ótimo, vocês leiam, que ele fala exatamente desses casos, em que você usa uma identidade de minoria para isentar a pessoa de tudo. E aqui tem uma questão que a esquerda vai precisar cedo ou tarde enfrentar, que é a tal da idealização das coisas e o afastamento da realidade. A gente tem por parte de uma esquerda feminista, eu não estou falando feminista porque não é feminista de verdade, não é aquelas coisas tradicionais que a gente via, não. É um povo que levanta a hashtag e cala a boca quando vê assédio. Não faz nada na hora que precisa, só gosta das hashtags. As feministas têm uma teoria de que só a palavra da vítima basta. Você não precisa de prova nenhuma. E essa é uma teoria que serve para quê? Serve para esculhambar todas as lutas das mulheres. A teoria é que só gente ou muito burra ou muito dondoca vai acreditar, porque você tem de ter um descolamento significativo da realidade para achar que isso vai ser bom para as mulheres. Por quê? Se só a palavra basta, a palavra não importa mais se é verdadeira ou não. E você cria uma situação em que pessoas podem se aproveitar dessa lógica para fazer falsas acusações. Ai, mas por que mulheres fariam uma falsa acusação de assédio ou de estupro? Não sei, cara, pode existir. Existe, tem. Essa questão do só a palavra da vítima basta, quando a gente entra num caso do tipo Aniele, a gente vê que não tem como ser executada. A esquerda vê que é uma bobagem. Por quê? Porque precisa de provas. Porque precisa averiguar, porque pode ser mentira. E aí, quando é alguém de quem a esquerda gosta, aí essa lógica da realidade passa a valer. Mas aí a gente vai ter uma outra lógica se sobrepondo que não pode punir o cara porque o cara é de uma minoria. Enfim, a esquerda vai ter de enfrentar duas coisas aqui. Primeiro, só a palavra da vítima basta, ou tem que averiguar. Ou não, só tem que averiguar se o homem for de esquerda. Que acho que pode falar, a palavra da vítima basta se o acusado for de direita. Se for de esquerda, não. Aí a palavra da vítima não basta. E a outra coisa é, vão defender mulher assediada ou vão ficar de bico calado fingindo que são feministas? Essa é uma pergunta para todas elas. Dona Janja, Sônia Guajajara, todas essas ativistas que estão aí. Até quando que vai esse silêncio cúmplice de vossas excelências? Ninguém solta a mão
de ninguém? Mexeu com uma, mexeu com todes? Esse caso é um caso que está entalado na garganta de mulher que presta no Brasil. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 5 da tarde. Um grande beijo para vocês e até lá.